no livro de Mateus, capítulo 24, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Aleluia. Mateus, capítulo 24, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Aleluia. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, como serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, nesta noite, meu Deus, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência, para podermos, meu Pai, ensinarmos esta palavra no nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa vir falar conosco, que o Senhor possa vir enriquecer a nossa fé, que o Senhor possa vir avivar a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o tema deste ensinamento ou desta mensagem é 10 sinais que antecedem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 10 sinais que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que queremos dizer com antecedem? São sinais que vão acontecer antes da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São sinais que vão acontecer antes do arrebatamento da igreja. E nós vemos aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fazendo um sermão
profético. E ele agora, nesse sermão profético, ele revela os sinais que vão anteceder a sua vinda. Aleluia! Ou seja, os sinais que vão acontecer antes do arrebatamento da igreja. Aleluia! E nós vemos aqui, aleluia, que Jesus, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Aleluia! Então ali nós vemos os discípulos mostrando a estrutura, a beleza do templo material, ou seja, o templo de paredes e tijolos. Aleluia! Não o templo humano, pois a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos ornamentados pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas esse templo que os discípulos estavam admirando não era o templo daqueles que têm a vida cheia da presença do Espírito Santo, mas era o templo de tijolo, o templo feito de parede, aonde as pessoas se reúnem ou ali se reuniam para dar ensinamentos da palavra de Deus. Como nos dias de hoje, nós nos reunimos também no templo feito de paredes, de tijolos, para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, para trazer o ensinamento da palavra de Deus em comunhão com a igreja. Mas ali os discípulos estavam admirando a beleza daquele templo, e Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus ali não mostrou preocupação com aquele templo de tijolo, com aquele templo de paredes. Jesus não está preocupado com um templo de tijolo, com um templo de paredes. Jesus não está preocupado com a beleza, com a luxúria dos templos de tijolo, dos templos de parede. O Senhor está preocupado com a vida daqueles que precisam recebê-lo como único e suficiente Salvador. Jesus está preocupado com aqueles que têm dentro de si a presença do Espírito Santo. Jesus está preocupado com aqueles que são humanos, com os seres humanos, para que se convertam e se transformem em templos de Deus. Aleluia! E Jesus ali dizia: aleluia, não vedes tudo isto? Aleluia, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ali Jesus também está falando sobre o fim dos tempos, o que vai acontecer no fim dos tempos. Ou seja, ali Jesus estava dando dois ensinamentos dos sinais que antecedem a sua vinda, a qual nós vamos falar hoje, e do fim dos tempos, a qual nós vamos falar em outro dia. Aleluia! Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Então, diz a palavra de Deus que, estando sentado Jesus no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos agora chegam perto de Jesus para pedir uma explicação sobre aquele ensinamento, porque eles estavam tão conectados com o templo de parede e de tijolos,
que não entenderam a preocupação de Jesus com os seres humanos, com aqueles a qual Ele quer fazer templo seu, templo do Espírito Santo, com a qual eles querem, Jesus quer salvar e libertar do pecado. Jesus quer salvar e libertar do pecado. Então Jesus agora traz a explicação do ensinamento, a qual nós vamos ensinar, a qual está conectado o nosso tema. 10 sinais que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, 10 sinais que vão ocorrer, que vão acontecer antes do arrebatamento da igreja. E o primeiro sinal que Jesus declara ali é sobre os falsos Cristo. Jesus ali começa a ensinar dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, vão surgir muitos falsos Cristo. Aleluia! Ou seja, Jesus estava ali prevendo que muitos falsos Cristo iam surgir. Ou seja, muitos iriam surgir dizendo fisicamente e literalmente em ser Jesus, que seria Jesus, que é Jesus em carne e osso, fisicamente, literalmente. E nós vemos nos dias de hoje, nós vemos nessa geração quantos falsos Cristo já surgiu, quantos já apareceu dizendo fisicamente em ser Jesus Cristo. Nós vimos aqui no Brasil que até pouco tempo antes de sua morte dizia ser Jesus Cristo, Hare Krishna. Ele dizia que era Jesus Cristo, ele dizia que era Jesus Cristo encarnado, que era Jesus Cristo em pessoa. Ele se passava por Jesus Cristo, mas na verdade era um impostor. Falso Cristo significa impostor, porque Cristo só tem um, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo no ventre da Virgem Maria e nasceu, se humanizou, nasceu, cresceu, aleluia, se batizou, dando exemplo do batismo, passando pelas mãos de João Batista, foi para o deserto, passou as provas messiânicas, venceu Satanás e depois iniciou o seu ministério, pregando o Evangelho, falando sobre o fim dos tempos, falando sobre o reino de Deus. Aleluia! E ele operou muitos milagres, e ele operou muitas maravilhas, e depois ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Trazendo a vitória para a igreja, trazendo a vitória para todos aqueles que creem em seu nome. Aleluia! Então, o primeiro sinal que antecede a vinda de Cristo é os falsos Cristo. Aleluia! O segundo sinal que antecede a vinda de Cristo é as guerras. E nós vemos quantas guerras está acontecendo no mundo hoje. Nós vemos guerras políticas, nós vemos guerras religiosas, nós vemos guerras econômicas, tudo pelo poder, tudo pela ganância. Aleluia! Mas o Senhor Jesus previu isso dizendo: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Ou seja, haverá muitas ameaças de guerra, muitos países vão ameaçar um ao outro, muitas nações vão ficar ameaçando um ao outro com guerras, em fazer guerras. E nós vemos quantos países aí ameaçam um ao outro com as bombas nucleares. Mas aqui
Diz o Senhor Jesus, aleluia, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, é só o sinal que antecede a minha vida, é um sinal que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. E continua dizendo, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ele continua falando sobre as guerras. Olha, vai ter as ameaças de guerras, vai ter os rumores de guerras, mas também vai ter a guerra existente, mas também vai acontecer as guerras. E nós vimos muitas guerras acontecendo no mundo hoje, e as mais atuais é a Rússia, que invadiu a Ucrânia, e nós vemos também agora o Irã, que atacou Israel, tudo cumprimento bíblico, aleluia! E nós vemos também as guerras políticas. Nós vemos no nosso próprio país, no nosso próprio Brasil, as guerras políticas acontecendo, esquerda contra direita, direita contra a esquerda, e nós vemos, aleluia, ataques entre um e o outro, ataques entre partidos, ataques de partidos, aleluia. Nós vemos a guerra política pelo poder, e Jesus já havia previsto isso. Nós vemos também a guerra religiosa, uma religião se levantando contra a outra, uma igreja se levantando contra a outra. Nós vemos o cristianismo dividido. Nunca esteve tão dividido o cristianismo como está nos dias de hoje. As igrejas que creem em Jesus Cristo se levantando contra a outra, perseguindo uma a outra, tentando abater uma a outra. Todas querem estar certa, todas querem ser donas da verdade, todos querem provar que aquela religião é a certa, aquela denominação é a certa. Então nós vemos esta guerra religiosa e também a guerra econômica, tudo pelo poder, a corrupção que está avançando no mundo, a corrupção que está avançando entre os governos, a roubalheira que existe em todo o planeta. E nós vemos isso aqui no nosso Brasil, um país corrupto, um país que tem políticos corruptos, um país onde existem políticos que desviam dinheiro da educação, desvia dinheiro da saúde, desvia dinheiro da segurança, desvia dinheiro de tudo quanto é lado, dinheiro que é para beneficiar o povo, para melhorar a vida do povo. Eles desviam esse dinheiro para si, tudo pelo poder. Aleluia. O terceiro sinal que antecede a vinda de Cristo, aleluia, é a miséria. Jesus disse que haveria fomes e pestes, e nós vemos, aleluia, a fome se multiplicando no mundo todo. Nós vemos pestes se multiplicando no mundo todo. Há pouco tempo aconteceu uma pandemia no mundo todo, a Covid, que avançou por todo o globo terrestre e matou muitas pessoas. Nós vemos também aqui no nosso país acontecendo o surto da dengue. Quantas pessoas estão hospitalizadas, quantas pessoas estão morrendo, e quantas pestes já teve ao longo dos anos, como malária, tuberculose e muitas outras. Aleluia. Tudo cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso é um sinal que antecede a volta de Cristo, coisas que têm que acontecer antes da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quarto sinal que antecede a volta de Cristo é as catástrofes, terremotos, aleluia,
quantos terremotos está acontecendo no mundo todo. A terra está mexendo, a terra está tremendo, a terra está balançando, e nós vemos, aleluia, destruições acontecendo, catástrofes acontecendo por causa dos terremotos. Existem também os maremotos, o terremoto que acontece no fundo do mar e levanta ondas gigantes que invadem cidades e países e causa grandes destruições. Isto é um sinal que antecede a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamado de catástrofes naturais. Existe também as catástrofes provocadas pelo homem. Nós vemos o sol aquecendo cada vez mais. Aleluia. Existe aí, aleluia, um estudo que mostra que abriu uma cratera no sol, e o sol está aquecendo mais. Existe mais ondas de calor no mundo todo, aleluia, e há uma preocupação com isso, porque, aleluia, essas ondas de calor podem provocar na Antártica o derretimento daqueles gelos, que pode causar grandes catástrofes no mundo todo. Aleluia. Nós vemos também o quinto sinal que antecede a volta de Cristo: perseguição contra a igreja. A igreja do Senhor está sendo perseguida também nas redes sociais. A igreja do Senhor está sendo perseguida também nos dias atuais. Não está sendo perseguida mais como antes, mas está sendo perseguida através da mídia. Antes a igreja era perseguida, aleluia, através de chicotadas. A igreja era lançada em calabouços, a igreja era jogada em óleo fervendo, a igreja era lançada nas copas dos leões. Hoje, ainda em alguns países, a igreja, os missionários são perseguidos, são presos, torturados, e ainda existe algumas mortes acontecendo. Mas a maior perseguição contra a igreja hoje está acontecendo nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e outras redes sociais que estão sendo usadas para perseguir a igreja, para escandalizar a igreja, para banalizar a igreja. A igreja está sofrendo grandes perseguições nas redes sociais, porque o plano de Satanás é destruir a igreja, é eliminar a igreja. Mas a igreja é forte, a igreja é poderosa, a igreja continua de pé, a igreja continua existindo, a igreja continua avançando, porque o dono da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Ele mesmo declarou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E Ele é o defensor da igreja, Ele é o protetor da igreja, Ele está diante da igreja. E quando Ele foi para o Pai, Ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei meu Espírito. E Ele enviou o Consolador, Ele enviou o Espírito Santo, que vive dentro de cada um de nós, que vive dentro da igreja, protegendo a igreja e fazendo com que a igreja continue existindo, continue avançando, continue crescendo, continue se multiplicando e continue ganhando almas pelo mundo todo. Aleluia. E nós vemos, aleluia, a igreja sendo perseguida, aleluia, e sendo odiada por causa do nome de Jesus. A igreja está sendo odiada por causa do nome de Jesus, porque nós pregamos o evangelho que confronta o pecado, nós pregamos o evangelho que não concorda com o pecado, nós pregamos o evangelho, aleluia, a qual condena o pecado, e por causa disso nós estamos sendo odiados, estamos sendo perseguidos. Quando nós pregamos que casamento de homem com homem é pecado, que casamento de mulher com mulher
é pecado. Quando nós pregamos tudo isso, nós somos perseguidos, nós somos odiados. Quando nós pregamos sobre a família genuína, a verdadeira família genuína, a qual Deus instituiu entre um homem e uma mulher, e que através do homem e da mulher, no casamento, é constituído a família, nasce os filhos. E quando pregamos sobre isso, somos perseguidos e somos odiados por todas as gentes. Aleluia! Mas Deus tem nos dado vitória, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. O sexto sinal que antecede a vinda de Jesus é os escândalos. Aleluia! Quantos escândalos nós estamos vendo hoje? Pastores, líderes espirituais que não estão vigiando, líderes de igreja, líderes de ministério que não estão vigiando, aleluia, estão caindo em pecado. Esses pecados estão vindo a público: pecado de adultério, pecado de prostituição, pecado de alcoolismo, pecado de corrupção. Tudo isso está vindo a público e está escandalizando o mundo, está escandalizando, aleluia, os crentes fracos da fé, os crentes que estão começando a sua jornada, e muitos estão desistindo de caminhar por causa dos escândalos, aleluia, que está acontecendo na igreja. Mas Jesus, ele disse: é disso que vem o escândalo, mas ai daquele, é disso que vai vir os escândalos, vai acontecer os escândalos, vai vir os escândalos, mas ai daquele a qual vier os escândalos. E nós vemos hoje muitos escândalos acontecendo, aleluia, no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, escândalos, aleluia, que estão acontecendo no meio cristão. E isto está trazendo grandes problemas para a igreja do Senhor Jesus, está trazendo grandes problemas para nós que pregamos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa disso, as perseguições estão sendo mais intensas. Por causa disso, as perseguições estão aumentando. É necessário que nós vigiemos, é necessário que nós tenhamos uma vida diante de Deus, uma vida em santidade, uma vida em obediência a Deus, uma vida em vigilância, para não fazermos parte desses escândalos que está acontecendo todos os dias dentro da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sétimo sinal que antecede, aleluia, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a falta de comunhão na igreja. Jesus disse: aborrecerão uns aos outros, aleluia. E nós vemos, além de aborrecer, Jesus fala da traição, aborrecerão uns aos outros. E nós vemos hoje, irmãos, quanta traição acontecendo dentro da igreja, quantas rebeliões acontecendo, aleluia. Muitos, aleluia, estão traindo os seus líderes, e após trair os seus líderes, monta igreja, levando multidões, dividindo aquele ministério, levando muitas pessoas, tirando muitas pessoas daquela igreja. Um dos pecados que está sendo mais horrível nos dias de hoje é o pecado de rebelião, aonde, aleluia, os líderes, homens de Deus, estão sendo traídos por homens gananciosos, que querem o poder, que querem ocupar a liderança do ministério, mas tudo por causa do ego, tudo por causa do poder, tudo por causa da corrupção, aleluia. Mas a rebelião é um pecado horrível, aleluia, a qual Deus não aceita. Mas Jesus falou sobre isso: trairão uns ao outro, aborrecerão uns aos outros. E nós vemos a falta de comunhão dentro da igreja, nós vemos a falta de comunhão, a falta de união dentro da igreja. Um irmão se levantando contra o outro, uma irmã do círculo de oração se levantando contra a outra, um irmão do ministério
se levantando contra o outro, o pastor se levantando contra o outro, isso dentro da própria igreja, isso dentro da própria denominação, isso tudo está acontecendo. A falta de comunhão, a falta de entendimento, a falta de coinonia dentro da igreja está trazendo grandes problemas. Aleluia! É necessário a igreja ter comunhão, é necessário a igreja voltar ao primeiro amor, é necessário a igreja obedecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é necessário a igreja se afastar da rebelião daqueles que querem causar divisão dentro da igreja e está arrastando multidões junto com eles. Mas o Senhor alertou sobre isso. Aleluia. O oitavo sinal que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é os falsos profetas, aleluia, profetizando heresias, ensinando heresias, trazendo apostasias para a igreja. Os falsos profetas, eles se encontram no nosso meio, eles se encontram dentro da igreja, pregando em nossos públicos, deturpando o Evangelho com o tal do nada a ver e que tudo pode, que Jesus só quer o coração e nada mais, e estão normalizando o pecado, estão usando a palavra de Deus, estão usando a Bíblia Sagrada, estão usando textos bíblicos, estão usando versículos bíblicos para normalizar o pecado, para oficializar o pecado, e sem perceber, eles se transformaram não só em falsos profetas, mas em anticristo, porque está lutando contra Cristo, está lutando contra a santidade da igreja de Cristo. É necessário abrirmos os nossos olhos e ficarmos atentos com os falsos profetas que estão ocupando o público de nossas igrejas. Aleluia! O nono sinal que antecede a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a multiplicação do pecado. Nós vemos, meus queridos irmãos e irmãs, como que o pecado se multiplicou na terra, como nós estamos vendo coisas terríveis acontecer. Hoje nós estamos vendo adolescentes de 10, 11, 12, 13 anos, menino com menino, beijando a boca no ponto de ônibus, dentro do ônibus e em vários lugares, menina com menina, aleluia, estabelecendo namoro. E nós vemos coisas terríveis acontecendo, aleluia, a violência se multiplicou, nós vemos, aleluia, o número de morte violenta se multiplicando, número de assalto se multiplicando, nós vemos quantas coisas ruins no mundo se multiplicando, aleluia, estupro, espancamento, tudo isso está acontecendo no mundo todo. A violência aumentou, o pecado aumentou, a prostituição aumentou, o vício das drogas aumentou, tudo que é ruim se multiplicou. Hoje nós vemos a multiplicação do pecado, a qual para muitos estão sendo normal, mas isso não é normal. Isso é um sinal que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O 10º sinal que antecede a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o esfriamento do amor por Deus e pelo próximo. Meus queridos irmãos, nós vemos como que se esfriou o amor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitas pessoas não se importando mais com a crucificação, com aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou. Hoje, em muitos lugares, não vemos mais as pessoas chorando na Santa Ceia, as pessoas se humilhando na Santa Ceia, as pessoas trazendo em memória o sacrifício e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no culto de Santa Ceia. Para muitos, o culto de Santa Ceia é uma festa. Para muitos, o culto
culto de Santa Ceia é um desfile de moda. Para muitos, o culto de Santa Ceia é ostentação, mas não, é trazer em memória o sacrifício de Cristo. E nós vemos, aleluia, como que o amor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se esfriou. Muitas pessoas hoje não querem orar, muitas pessoas hoje não querem mais ler a palavra de Deus, não querem mais a Bíblia, não querem mais jejuar, não querem mais subir os montes, não querem mais levantar na madrugada e clamar ao Senhor, não querem mais caminhar com intensidade na obra de Deus, não querem mais evangelizar, fazer ar livre, pregar o Evangelho nos hospitais, nos presídios, nos lares dos idosos, aleluia, nas escolas e em muitos lugares, aleluia. Muitos estão recuando em vez de avançar, mas isso tudo é um sinal que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor por Deus se esfriando e o amor também pelo próximo se esfriando, né? Hoje as pessoas não estão mais preocupando umas com as outras. As pessoas elas não estão se preocupando com a dor umas das outras. Nós vemos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a devastidão que teve lá, todo aquele problema que aconteceu ali no Rio Grande do Sul por causa das chuvas, das tempestades. E o que aconteceu? Aleluia, mesmo com essa situação, mesmo com mortes lá no Rio Grande do Sul, mesmo com crianças morrendo, mesmo com pessoas perdendo suas casas, suas famílias, teve um show no Brasil que agregou mais de 1.500.000 pessoas, um show de prostituição, um show horrível, um show que entristeceu muito a Deus, porque teve esse show logo nesses dias tão difíceis que o Brasil está enfrentando, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque mesmo assim teve esse show, teve lá pessoas gritando, batendo palma, se prostituindo, fazendo culto ao demônio, porque o amor se esfriou. O amor pelo próximo se esfriou, mas isso é um sinal que antecede a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um sinal que é para acontecer antes do arrebatamento da igreja. Então nós vemos ali que Jesus vai voltar, porque os sinais estão ali. Os sinais estão apontando para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus e vamos ficar firmes com Jesus. Vamos ficar firmes, santificando nossas vidas na presença de Deus e firme na pregação do Evangelho genuíno, firme na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós trouxemos aqui essa noite 10 sinais que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E são esses os sinais. Primeiro, os falsos cristos. Segundo, guerras políticas, religiosas, econômicas, nação contra nação, reino contra reino, tudo por causa do poder. Terceiro, miséria, fome e pestes em todo o mundo. Quarto, catástrofes, terremotos em todos os lugares no planeta. Quinto, perseguição contra a igreja. Seremos odiados por causa do nome de Jesus. E nós vemos essa perseguição acontecendo nas redes sociais. Sexto, escândalos. Quantos escândalos acontecendo, surgindo dentro da própria igreja. Aleluia, mas ai daquele após estar vendo os escândalos. Sétimo, falta de comunhão na igreja, falta de economia, falta de união, falta de unidade. Isso está acontecendo. Oitavo, os falsos profetas nos púlpitos de igrejas pregando heresia, apostasias e
se apresentando como anticristo de forma sutil. Não, multiplicação do pecado, da maldade, da iniquidade em toda a terra. 10º, esfriamento do amor por Deus e pelo próximo. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.